Boa tarde a todos. A partir de hoje eu vou começar a postar alguns vídeos no meu canal, Paulo Lopes, no YouTube, a respeito de alguns temas bíblicos. E vou começar falando sobre o Espírito Santo, a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Então, no estudo que começamos hoje, nós vamos entender de acordo com a Bíblia e também nós vamos estudar no Espírito de Profecia sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo, né? Porque hoje a gente percebe que no mundo que se diz cristão, mundo evangélico, há muitas interpretações, usando a própria Bíblia para dizer que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus, e porque se usa a palavra Espírito, esse não poderia ser uma pessoa, e nem Deus. Eu gostaria de começar com o texto que está em Efésios 4, versículo do 12 a 15. Eu gostaria de ler na minha Bíblia, Efésios 4, 12 a 15, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. Então, eu gostaria de começar falando sobre a divindade, a personalidade e a divindade do Espírito Santo, começando com um conselho, né? A revelação que Deus tem de si mesmo em sua palavra é para o nosso estudo. Tudo que Deus deixou revelado na Bíblia é para o meu estudo. É para que eu possa compreender, eu possa interpretar. Aliás, a própria Bíblia vai fazer isso. Ela vai se interpretar e nós vamos fazer, quando fazemos um estudo sistemático dos assuntos que nós queremos, então nós chegamos à plenitude do conhecimento, né? A unidade da fé. O mais elevado intelecto não vai conseguir compreender tudo a respeito da vontade de Deus, não é? Ninguém se deve entregar a essas especulações a respeito da natureza de Deus, porque o que nós temos é o que Deus deixou revelado para nós. É só isso. Agora, como pode eu conseguir compreender Deus na sua plenitude? Não tem como. Nós teremos uma eternidade para fazer um estudo desse e mesmo assim nunca iremos compreender. Nós nunca iremos compreender o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, por que isso ocorreu. Nós teremos uma eternidade para compreender e hoje muitos querem ditar normas dizendo que Deus é assim. Não, Deus não é desse jeito como nós queremos. Agora, o que Deus deixou para nós revelado, nós vamos estudar. Nós vamos analisar, começando analisando a Gênesis 1, versículo 26, que diz assim, o texto começa dizendo, também disse Deus. Quando nós estudamos essa frase, também disse, essa frase, disse, está no singular. Depois diz Deus, também disse Deus. Essa palavra Deus, ela não é singular. Então essa frase aqui, a princípio, também disse Deus, está no singular. Mas quando nós vamos para a frase que está depois dos dois pontos, olha, ela muda. Ela muda para a frase plural. Também disse Deus, façamos. Olha, também disse está no singular, não era também disseram. Também disse, está no singular. Mas por que a palavra depois dos dois pontos aparece no plural, façamos? Por causa da palavra que o antecede, que é Deus. Também disse Deus. Deus é Elohim, do hebraico. A palavra Deus, ela é
plural. Por isso que aparece logo depois dos dois pontos, depois logo após a palavra Deus, tem os dois pontos, aparece a palavra façamos. Agora, por que a palavra Deus está no plural? Um no hebraico é singular, um no português é singular. Dois no português é plural. Só que dois no hebraico não é plural, é dual. Somente três é plural. Então Elohim é plural. Então é quem que fala que façamos? Então nós queremos ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se fosse somente o Pai e o Filho, não seria Elohim. Seria El, sem o Ohim. Entendeu? Então é assim que funciona. Também disse Deus, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aparece também lá em Gênesis 11, versículo 7, a respeito da torre de Babel, quando os homens estavam construindo a torre. Deus então, ele diz assim, desçamos, vinde, desçamos. Quem que vai descer? Desçamos está no plural. E logo atrás nós vemos Deus falando, desçamos. Então aqui nós vemos a forma plural. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar da palavra Elohim ser usada para Deus, deuses, mas no contexto aqui, falando sobre Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, nós entendemos assim, porque a Bíblia nos mostra assim. Confundamos a língua daquele povo. Em Isaías 6, versículo 8, também, Deus falando com Isaías, né? Ele fala assim, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Está no singular. Enviarei. Parece uma pessoa só falando. Só que logo depois diz assim, e quem há de ir por nós? Já passa para o plural. Esse nós aqui, Deus não está incluindo Isaías. Porque Isaías logo depois fala, eis-me aqui, envia a mim. Então Deus fala, quem que eu vou enviar? Quem que nós vamos enviar? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui é uma introdução a respeito da palavra Elohim. Agora, afinal, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina ou não? Para alguns, o Pai é uma pessoa, porque você pode tocar. A razão já lembra. Pai, pessoa, posso tocar. O Filho, pessoa, eu posso tocar. Porque o Pai tem intelecto, vontade e sentimento. O Filho também tem intelecto, vontade e sentimento. Mas aí os antitrinitarianos dizem assim, mas o Espírito Santo não pode ser uma pessoa porque se fala Espírito. Então subentende-se algo irreal, algo que eu não posso tocar, invisível. Então eles dizem, o Espírito Santo é a força que emana de Deus, que vem de Deus. Será que é isso mesmo? A palavra Espírito ela tem somente essa conotação? Será que é isso? Então vamos lá. Vamos analisar dois textos. Quando nós lemos João 15, versículo 26, diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Consolador, Jesus disse que quando ele fosse ao céu, ele enviaria o Consolador, que é o Paráclitos, que é o advogado. Então, quando porém ele vier, quando vier o Consolador, que Jesus fala, e eu enviarei, ele dará testemunho de mim, porque ele procede do Pai. O verbo procede é o verbo ek, que significa vem dali. Ele vem dali, daquele lugar. Ele não é o Pai, ele não é o Filho, ele não procede do Pai, ele vem dali, ele vem do trono, ele vem de Deus. Logo, ele é o próprio Deus, porque ele é um advogado, ele intercede. Agora, que impressão nos dá? É isso aí, Consolador, Paráclitos, advogado. João 16, versículo 13, Jesus vai mais além. Jesus diz, quando porém vier o Espírito da verdade, ele, pronome pessoal, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará, então ele fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ele tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
E a definição de espírito, a princípio, pelos adventistas, pelo menos para nós, eu não sei você que está nos assistindo agora, que se é de outra denominação, a palavra espírito para os adventistas, a princípio, significa fôlego de vida, certo? Que é um sopro, é algo impessoal, um sopro, algo impessoal. Foi assim que Deus criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra, soprou no seu nariz o fôlego de vida, que é o espírito, pneuma, saiu de Deus, a vida que saiu de Deus entrou no homem. Então ali, por isso que a Bíblia fala que Jesus é o doador da vida. Então a vida está nele. Ele não é vida, ele não tem vida, Deus não tem vida, ele é vida. Entendeu? Então nós a princípio pensamos assim. O espírito é o fôlego de vida, que é algo impessoal, que vem de Deus. O sopro de Deus, que anima os corpos através da respiração e que não pode sobreviver a uma decomposição biofísica. Essa é o que nós compreendemos ser o fôlego de vida. Portanto, o espírito, que é o fôlego de vida, é o princípio impessoal. Perceba? O fôlego de vida que Deus colocou dentro do homem, ele é um princípio impessoal. Ele dá vida, mas é impessoal. Que veio de Deus e para Deus retorna por ocasião da morte. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Os antitrinitarianos, eles usam esse argumento para negarem a personalidade do Espírito Santo. Mas existem duas dimensões para a palavra Espírito. Primeiro, a dimensão humana, que é o que nós falamos aqui, que é o sopro de Deus que dá vida ao corpo, é impessoal e que volta para Deus por ocasião da morte. Mas existe também a dimensão divina para a palavra Espírito, que mostra personalidade. Palavra usada para se referir ao mundo invisível e que sempre é atribuída a seres pessoais, mesmo sendo do mundo invisível. João 4, versículo 24. Se a palavra espírito fosse algo nessa dimensão divina, que muitos não entendem, se fosse algo impessoal, eu não poderia tocar. Mas aí teríamos um grande problema. O próprio Deus Pai não seria uma pessoa. Porque João 4,24, Jesus diz assim: Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nem o Pai seria uma pessoa. Perceba? Que aqui nós estamos no espírito, na dimensão divina, que é uma pessoa. Depois nós vamos para 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, se referindo a Adão lá no Éden. O último Adão, que se referindo a Jesus, porém é espírito vivificante. Então, se espírito fosse algo impessoal, nem mesmo Jesus seria uma pessoa. Percebe? Depois nós vamos para os anjos. Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui Deus está falando do ministério dos anjos, Paulo fala, em ajuda ao ser humano aqui na terra. Os anjos estão aqui para nos ajudar em tudo que nós fazemos, né? Nós invocamos o poder de Deus, os anjos de Deus estão aqui para nos ajudar. E os anjos também, na dimensão divina, espiritual, eles têm corpo. Claro que tem, não é? E também lá em 1 Coríntios 15, 44, Paulo falando da ressurreição, olha o que ele diz. Semeia-se corpo natural, em 1 Coríntios 15, 44. O que é semeia-se corpo natural? Quando um homem morre, ele é enterrado. Então Paulo fala, semeia-se corpo natural. Um corpo natural, morreu, está ali. Só que depois da vírgula ele diz, ressuscita corpo espiritual. E ele conclui, se há corpo natural, há corpo espiritual. Então existe corpo na dimensão espiritual, na dimensão divina. E claro que existe corpo, não igual ao nosso, mas é corpo. Não é nada intangível, é algo que se pode tocar. Claro, né? Os salvos terão corpos espirituais, logo eles serão seres com corpo. Nós teremos corpo, não é?
O que consiste uma pessoa? Uma pessoa, para ser pessoa, ela tem que ter três elementos. Primeiro, ela tem que ter o intelecto. Ela tem que ter sentimento e ela tem que ter volição, que é vontade própria. Então nós vamos ver se o Espírito Santo ele tem que ter essas três atribuições, essas três características, né? Então estão aqui. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, aparece uma palavra grega que é fronema topneumatos, que é a mente do Espírito. Vai apresentar aqui que o Espírito tem uma mente. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Olha, ele é um intercessor por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Só uma pessoa tem esse tipo de sentimento, não é? Intelecto. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então o Espírito tem mente, né? Então ele tem intelecto. E aquele que sonda sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então já vimos que o Espírito Santo ele tem intelecto, tá certo? A Bíblia não diz que somente Jesus é intercessor. A Bíblia não diz, não, só Jesus é intercessor. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador, não é? Porque lá em Timóteo 2, versículo 5, diz isso, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, eu não posso pegar Maria, mãe de Jesus, como minha mediadora, ou qualquer tipo de santo. Não existe isso. Mediador é somente Jesus. As nossas orações é em nome de Jesus. Eu me prostro perante Jesus e não perante uma imagem de escultura ou um ser que morreu porque era próximo de Deus. Não importa, não interessa. Eram seres humanos. Mediador é somente um. Intercessor tem muitos. Eu posso ser o intercessor, você pode interceder por mim, não é? Mas mediador não. Mediador somente um. O Espírito Santo, ele não é mediador, ele é intercessor. Mediador é somente Jesus. Então o que é um mediador? É aquele que faz um elo entre duas partes numa aliança selada com sangue. Foi o que Jesus fez por nós. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344, a profetisa Ellen White, ela diz assim: Cristo nosso mediador, olha, Cristo nosso mediador e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor dos homens, mas o Espírito não pleiteia por nós como Cristo faz, que apresenta seu sangue. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações, louvor e ações de graça. Então ela fala, o Espírito Santo é o intercessor, mediador somente Jesus. O que consiste em uma pessoa? Segundo elemento é o sentimento. Primeiro é o intelecto, o Espírito Santo tem mente. Segundo, sentimento. Uma pessoa, para ser pessoa, ela tem que ter sentimento. Uma força que emana de Deus, uma força não pode ter sentimento. Tem que ser uma pessoa. Efésios 4:30, Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Entenderam? Então, o Espírito Santo pode ser entristecido. Uma pessoa pode ser entristecida. Uma força ou coisa não pode. Terceiro, no que consiste uma pessoa? Volição, vontade. Uma força não tem vontade própria. Uma coisa. Mas uma pessoa tem vontade. Vamos ver se o Espírito Santo tem vontade própria. Atos 10, 19 e 20 diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, lá do capítulo 10, né? Disse-lhe o Espírito falando: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviarei. Eu, o Espírito Santo, tem vontade própria. Eu vou enviar. E não é só isso. Atos 13, versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo falando: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falando: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo aqui está tendo vontade própria. Ele não depende de ninguém, de outra pessoa da divindade.
Ele tem vontade própria, porque ele é um ser pessoal. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, com a vontade dele, a cada um individualmente. Ou seja, os dons que nós recebemos é o Espírito Santo que dá. Ele fala assim, o Paulo ele tem esse dom, então eu vou dar esse dom para ele. A Maria tem esse dom, vou dar esse dom para ela. O João tem esse dom. Então os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, conforme a vontade dele. Uma força, uma coisa. É incrível, como é que pode uma coisa dessa? Não tem como pensar nisso, né? Existem muitas pessoas que estudam a Bíblia e duvidam da personalidade do Espírito Santo, pois em outros momentos a Bíblia relata o Espírito Santo com termos que não são pessoais. E alguns usam esses textos para dizer, tá vendo? O Espírito Santo não pode ser pessoa, porque esse texto aqui está falando de algo impessoal. Efésios 5,18 é dito assim, enchei-vos do Espírito. Aí muitos dizem assim, bom, então o Espírito Santo é uma água que eu posso me encher, eu vou beber o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma água, mas aí nós temos cuidado, tem que tomar cuidado com isso, porque se formos por esse lado, levar por esse lado, nem o próprio Jesus seria uma pessoa. Porque olha o que é atribuído a Jesus. Jesus diz lá em João capítulo 10, depois você pode ler o contexto. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ora, Jesus é uma porta que você abre e fecha? Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Jesus é uma luz que ilumina? O mundo está iluminado porque Jesus é uma luz? Claro que não. Ele diz também, eu sou a água da vida. Jesus é água, assim como o Espírito? Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, fosse água, Jesus também seria uma água, então não seria uma pessoa também? Claro que não, não é? Ele aqui, o próprio Cristo, ele está usando metáforas não pessoais para descrever a identidade de Jesus, que é uma pessoa. Jesus tem vários nomes na Bíblia, estrela da manhã, não é? A chave de Davi, a raiz de Davi. Jesus não é uma chave, Jesus não é uma raiz. Não é? Se essas metáforas invalidassem a pessoa de Jesus, nem mesmo o próprio Deus, o Pai, poderia ser uma pessoa. Porque olha só, que diz lá em Hebreus 12, versículo 9, Deus é fogo devorador. Então Deus não seria uma pessoa? Por causa da palavra fogo, Deus é fogo devorador? Claro que não. Então, agora vamos ver alguns textos ditos no Antigo Testamento que aparecem no Novo Testamento e são atribuídos ao Espírito Santo. Sério, Paulo? Sério. Existem muitos textos, quando você for ler no Velho Testamento principalmente, preste atenção no contexto, porque ali vai determinar quem está falando, se é o Pai, se é o Filho ou se é o Espírito Santo. Olha esse texto aqui que está em Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele, é aqui Deus falando, né, por boca de Jeremias, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles e vejam com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aqui é Deus que está falando, não é? Todos concordam. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 28, versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito desse texto de Isaías 6, 9 e 10. Olha a quem ele atribui. E Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E, havendo discordância entre eles, despediram-se Paulo dizendo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Como? Vou ler de novo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. O Espírito Santo falou aos pais do passado através de Isaías. O que foi que o Espírito Santo falou? Depois dos 2 pontos. Vai a este povo e diz-lhes:
De ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Que coisa impressionante! Paulo aqui está repetindo o texto de Isaías capítulo 6. E está dizendo que quem disse essas palavras lá atrás foi o Espírito Santo. Impressionante. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Mais um texto que está em Jeremias 31, versículo 33, Velho Testamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esse texto aqui é Deus falando. Deus falando através de Jeremias. Né? Que a aliança que ele ia fazer com a casa de Israel, com o povo de Deus, depois daqueles dias. Então ele fala, eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Lá em Hebreus capítulo 10, 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo nos dá testemunho? Porquanto após ter dito, quem? O Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo disse? Esta é a aliança que firmarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Que coisa impressionante, não é? Aqui o Espírito Santo estava falando lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, e Paulo confirma em Hebreus 10, 15 e 16. O trono do Espírito Santo. Algumas pessoas os questionam dizendo assim, que não existe trono do Espírito Santo, não tem como, principalmente no Apocalipse. Porque no Apocalipse nós vemos o trono do Pai e o trono do Filho, não aparece o trono do Espírito Santo. Mas veja bem, a gente tem que tomar cuidado porque o assunto de Apocalipse não é a entronização do Espírito Santo. É a de Jesus, tá certo? E a sua obra ministradora, os eventos finais, as profecias do tempo do fim. Assim como o livro de Esther. Se você for no livro de Esther, não tem o nome Deus, não aparece o nome Deus. Aliás, é o único livro na Bíblia que não aparece esse nome. Mas Deus não está presente ali? Não, é porque o assunto não é esse. O assunto é uma outra história. Apocalipse também. Mas mesmo assim, quando nós vemos Apocalipse 7, 17, nós entendemos que tem o trono do Espírito Santo. Aliás, no céu não existe 3 tronos. Um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo. No céu existe um trono, no qual os 3 se assentam, nesse trono. Porque olha só que João 7,17 diz, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, o trono, um só. Ah, Paulo, mas aí ele pode dizer, está sentado no meio do trono, como dizer, estou sentado no meio de um sofá. Não por causa da palavra meio. A palavra meio é entre. Entre. Lembra de Mesopotâmia? Mesopotâmia é Mesopotâmia, entre rios. Babilônia estava entre rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Então essa palavra meio aqui não é simplesmente estar no meio de alguma coisa, mas é entre. Então Jesus está no meio do trono, então ele está entre. Entre o quê? Se ele está no meio, ele está entre o quê? Entre 2 pessoas, o Pai e o Espírito Santo. É simples de entender isso, não é? Nós conseguimos entender quando estudamos direito, principalmente a profecia. Agora vamos analisar alguns artigos do Espírito de Profecia a respeito da divindade do Espírito Santo e da personalidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27, ela começa dizendo assim, apresento-vos aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim. Não escrevo nenhum artigo expressando minhas próprias ideias. Então o que ela diz aqui é, eu só apresento aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado. Ela não mostra as suas ideias. Perguntas de antitrinitarianos
que até às vezes creem em Ellen White, mas dizem que Ellen White ela nunca falou, por exemplo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Não, Ellen White nunca disse isso. Então vamos ver se ela não diz mesmo. Manuscritos 20, de 1906, ela diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho de que somos filhos de Deus. Pronto. Viu o antitrinitariano? O Espírito Santo é uma pessoa. Aí eles dizem assim, tá bom, ele pode ser uma pessoa, mas não é uma pessoa divina. Para isso nós mostramos o texto de manuscrito, ainda no capítulo 20, de 1906. O Espírito Santo tem personalidade, deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia percrustar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Entenderam? Repito, ela diz, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Tá certo? Muito bem. Aí eles continuam. Pode ser uma pessoa divina, tudo bem, mas é Jesus. Ele fala, ele procede do Filho, procede do Pai. Então, o Espírito Santo é o Pai e também é Jesus. Bom, para isso nós temos que responder através da voz profética. Manuscrito 93, 1893. Ela diz assim: o Espírito Santo é o confortador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta. Entendeu? E agora? Mas eles continuam. E eles perguntam assim: mas ela nunca fez diferença entre os três, nunca fez distinção entre esses três. Bom, ela diz em manuscrito 27A do ano 1900. Três agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntas pelos seres humanos. E eles continuam. Mas ela nunca fala dessas três pessoas da divindade, separadas, mas ela falando delas. Manuscrito 57A, do ano 1927, do ano 1900, ela diz assim: a obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ellen White nunca usou o nome Trindade. Né? Ela sempre falava o trio celestial, ou as três pessoas. Não que seja errado Trindade, porque quando fala Trindade é três. Você pode escolher o trio celestial, divindade, Trindade, não importa. É três do mesmo jeito. Não vai deixar de ser três. E ela continua: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Ela faz até a colocação da pessoa. Terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Manuscrito 145, do ano 1901. Os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os aos discípulos, de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. E ela continua, no manuscrito 66 do ano 1899. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Então ela não só reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como divino. E ainda diz, ele é Deus. E agora, antitrinitariano?